Salve galera, beleza? Mais um vídeo. No decorrer do tempo nós falamos sobre diversos assuntos aí referente à religião. Falamos aí se a religião pode ser considerada uma ciência. Vimos alguns critérios de algumas religiões orientais. Vimos vários elementos, né? E a grande discussão quando se trata da religião é sempre essa relação entre ciência e razão, ciência e fé, razão e fé. Essa questão ela é muito forte no cenário religioso, né? Então, geralmente, quando você é muito comum no cotidiano, uma pessoa que tem uma experiência religiosa ser considerada uma pessoa ignorante, uma pessoa burra, uma pessoa iletrada ou uma pessoa com poucas instruções. Tem essa associação de que para você ser uma pessoa religiosa, você não pode usufruir muito da sua razão. Para tirar um pouco dessa compreensão, eu coloquei lá para vocês aquela questão se a religião pode ser considerada uma ciência e até que aspecto isso é verdadeiro. Hoje eu tenho uma proposta para vocês que é basicamente nessa mesma linha de raciocínio. Vou apresentar, na verdade, uma religião que tem esses elementos. Trata-se do Espiritismo, né? O Espiritismo ela vai ser uma religião fundada por Allan Kardec. Ela vai ser considerada por muitos como uma religião mais perfeita justamente por comportar esses elementos que eu falei para vocês, que é a interação, a junção entre filosofia, ciência e religião. Portanto, o Espiritismo seria uma doutrina de cunho filosófico, científico e religioso. E por que esses três elementos? O Espiritismo ela tem cunho filosófico porque ela procura elementos cruciais para o homem, tipo a morte, de onde o homem veio, para onde vai. É uma ciência, considerada uma ciência, devido ao conjunto organizado. O Espiritismo tem uma conjuntura de organização muito significativa. E o Espiritismo é considerado uma religião pelo fato dela proporcionar essa procura, essa interação do homem com o divino. Bem, no Espiritismo tem alguns elementos que nós podemos adentrar. Dentre eles, no Espiritismo é muito conhecido pela prática da interlocução com o mundo espiritual, né? Então, é uma religião na qual tem essa constante interação com o mundo dos espíritos, né? Geralmente, esta interação ocorre com a assistência do médium, né? O médium é uma pessoa responsável por fazer essa interação com o mundo espiritual. Dentro desses médiums, aqui no Brasil, um dos mais conhecidos, os mais insígnios, é o Chico Xavier. O Chico Xavier é esse personagem, esse médium que ficou muito conhecido no Brasil, sobretudo com uma técnica chamada psicografia, na qual ele tinha uma interação com o mundo espiritual e a partir do mundo espiritual ele conseguia escrever algumas cartas com esses entes queridos que já estão no outro plano, né? É muito comum atribuir aquela outra figura de um personagem que ficou muito conhecido por práticas espíritas, né? Que é o João de Deus, mas a comunidade espírita não reconhece ele como membro dessa religião. O que ele faz, de acordo com a comunidade espírita, é outra coisa que não necessariamente representa a ideia do espiritismo. Então, no espiritismo é muito forte essa ideia, essa presença, essa noção e essa importância da formação acadêmica, né? Então, os espíritos são pessoas com uma formação acadêmica muito forte, requer muita leitura, requer muita orientação. E dentro do espiritismo, além dessa questão aí da interlocução com o mundo dos mortos, que acontece mediante a figura do médium, né? Pode até entender e até parecer que eles cultuam, né? Tem essa idolatria pela morte. Mas eles veem essa morte como uma passagem natural, como um estado de evolução, né? E de acordo com os espíritas, com o espiritismo, o primeiro que vai dar o protótipo, que vai dar a guia, vai dar o caminho, o percurso para isso, é Jesus. Os espíritas têm essa compreensão que a morte e a ressurreição de Jesus é o protótipo para essa evolução. Jesus foi o primeiro que evoluiu espiritualmente, né? Então perceba para vocês verem a diversidade e a riqueza das religiões, né? Mesmo a figura de Jesus para cristianismo, para os cristãos, é o Salvador, para os islâmicos é um profeta,
e para os espíritos é aquele que alcançou a evolução espiritual. Entenda vocês, para vocês verem a riqueza que são as religiões. Nós devemos sempre fazer essa leitura da religião no seu todo, na sua totalidade, não somente fragmentar a religião como comumente nós fazemos. E uma vez que nós entendemos assim essa clareza e essa amplitude da religião, nós conseguimos interagir uma com as outras sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade de aceitação da outra religião, até mesmo de crescimento espiritual para a religião pela qual você optou. Vamos então fazer uma recapitulaçãozinha básica. Espiritismo desenvolvido por Allan Kardec. A religião espírita é considerada por alguns a religião mais perfeita pelo seguinte fato, de ter essa interação entre a razão e a fé, né? Ela é um conjunto, o espiritismo pode ser definido como um conjunto de doutrinas arquitetada, desenhada pela filosofia, pela ciência e pela religião. Portanto, o espiritismo seria tanto uma filosofia, uma ciência como uma religião. E por que razão ela é uma filosofia? Pelo fato de procurar elementos essenciais da existência humana. Por exemplo, a morte, por que o homem morre, como que é o processo pós-morte. A ciência, por que é considerada uma ciência? Devido ao conjunto organizado da religião. E por que uma religião? Porque procura essa interação do homem com a divindade, né? Isso é muito forte nos espíritas, né? E um elemento importante nos espíritas é a questão além da questão da forte formação acadêmica, né? Muitos estudos que requer, tem a questão da caridade, né? São pessoas extremamente atentos para a compaixão para com o próximo, né? Eles têm essa dinâmica. Então é um elemento que nós podemos reverenciar com muita propriedade, porque eles cultuam esse elemento de maneira muito, muito rica. Beleza, gente? Então, finalizamos aí com mais uma religião para nós termos essa clareza aí, para poder interagir entre pessoas com diversas religiões. Podemos interagir com pessoas já que têm religião islâmica, podemos interagir com pessoas de religião espíritas e assim por diante, beleza? Agora, essa compreensão que eu passei para vocês, que vocês viram, é por assim dizer, a doutrina, né? a doxa, né? Dentro dessas doutrinas existem outras leituras que pode ter alguma divergência. Mas em linhas gerais é isso, beleza, gente? Fica com Deus, até a próxima.